Olá, tudo bem? Esse é o primeiro, então, de uma série de vídeos em que a gente vai abordar os temas discutidos no seminário 1, certo? A ideia é que a gente faça um vídeo para cada capítulo, né, que está presente no livro, e que a gente possa apresentar apenas uma possibilidade de leitura, né, apenas uma possibilidade aí de interpretação das ideias presentes nesse texto, né? E que, como todo diálogo, né, a gente se propõe então a ouvir diferentes leituras, né, diferentes interpretações sobre as mesmas ideias presentes nesse texto, certo? Então, para a gente começar, vamos situar um pouquinho em qual momento se encontra o seminário 1, né? Ele está no tão conhecido Retorno a Freud, né, que é aquele período em que o Lacan revisita as teorias dos principais psicanalistas pós-freudianos, né, e faz uma análise de que forma esses trabalhos estão ou não de acordo com os fundamentos que foram propostos por Freud, né. Essa é uma principal questão, né, que define o retorno a Freud, né. Uma segunda que também define o retorno a Freud é o retorno do próprio Lacan a Freud, né? O retorno do próprio Lacan às ideias fundamentais de Freud, né? Por quê? Porque nesses 20 e poucos anos de teoria que o Lacan elaborou até chegar no seminário 1, muitas ideias de Freud, o Lacan ele não se dava muito bem com elas, né? Por exemplo, a ideia de inconsciente, né? Então, só quando o Lacan ele se encontra com o estruturalismo, né, a princípio do Lévi-Strauss, é que ele consegue revisitar então esses conceitos fundamentais de Freud, né, agora à luz do estruturalismo, né. Então é um retorno a Freud tanto dos pós-freudianos, em que Lacan faz essa crítica, né, a essas teorias, né, assim como um retorno dele mesmo, né, Lacan, aos conceitos fundamentais de Freud. Vamos começar, né, o primeiro capítulo, né, que é um capítulo que o Lacan ele faz aí um esboço geral, né, onde ele apresenta as principais ideias que serão discutidas, né, ao longo dessa primeira parte do livro, em que ele vai falar a respeito das existências, né, e ele não aprofunda ainda nesse primeiro capítulo nenhuma dessas ideias, né. Ele vai apenas jogando os tópicos, né, apresentando as problemáticas, né, propondo aí algumas questões, né. E aí o interessante é que a gente só fica curioso, né, para saber como que vão ser resolvidas essas questões, né, porque ele não se aprofunda em nenhuma delas. Ele apenas joga e faz aí um desenho panorâmico do que vai ser abordado, né. E nesse primeiro capítulo, qual que é então a ideia central, né, que consegue amarrar tudo o que é discutido nele, né? É a questão: o que nós analistas fazemos quando fazemos análise, né? O que faz de um processo terapêutico ser análise ou não ser análise, né? E aí, convergindo, né, a essa questão principal, vários pontos são apresentados, né? Por exemplo, a questão sobre a resistência, né? O que é uma resistência, né? O que é isso que se apresenta num processo analítico que até então é encarado como sendo da parte do analisando, né? Que se apresenta como uma dificuldade de que o processo analítico caminhe. Essa resistência, de onde que vem essa resistência, né? O que se faz com essa resistência? Né? Como que se maneja, né, essa dificuldade, né, essa aparente dificuldade que se apresenta então aí no trabalho terapêutico, né? De onde que ela vem, né? É o analisando que cria essa resistência, né? O que se faz com ela? O segundo ponto é a transferência, né? Qual é o lugar da transferência na análise, né? A transferência ela tem que ser encarada como um instrumento, né, da qual o analista vai utilizar para fazer
desenrolar a análise, ou a transferência ela aparece também como uma dificuldade de análise, né? Ela aparece contra a análise, né? E aí a gente começa a relacionar os conceitos, né? Então, qual que é a relação entre transferência e resistência, né? Outros 3 conceitos também que convergem na questão do que faz uma análise é a do sujeito, né? O conceito de sujeito, de discurso e de eu, né? Primeiro a gente pode pensar aí, para delimitar bem cada conceito, né, em uma diferença entre sujeito e eu, né? Por quê, né? Vamos pensar, por exemplo, na situação do sonho, né? Um paciente traz um sonho, né, que ele está ali todo curioso para saber o que significa aquele sonho, ou seja, né, o eu não elaborou aquele sonho, né? O eu não preparou o sentido que está presente ali no sonho, né? O eu desconhece o sentido dessa formulação, né? Então aí a gente já começa a pensar em uma diferença em níveis, né, de compreensão, né, sobre os sentidos que estão em jogo naquela pessoa, né? A gente pode pensar também no sintoma, né? Naquele sintoma que é dotado ali de uma significação, de um sentido, e que o eu desconhece aquele sentido, né? Então, assim, se existem fenômenos, né, que produzem sentido naquele analisando, né, e que o eu desconhece, então o que é que está produzindo esse sentido, né? Então a gente já começa a perceber que existe uma diferença entre eu e sujeito, né? O sujeito como algo que está muito além do eu, né? Ou do aquilo que o eu tem consciência, né? Então, se esse sujeito ele traz um sentido muito maior, né? A gente volta a questão para análise, né? Como que a gente escuta esse sujeito, né? E aí uma questão ainda mais fundamental, né? O que é esse sujeito? O que compõe esse sujeito, né? O outro conceito que a gente citou, né? O conceito de discurso, né? Qual é o discurso que o analista escuta em uma análise, né? Aquilo que o analista se atenta, né? Naquilo que está sendo dito é o quê, né? Porque a gente diferencia já discurso de fala, né? A fala não é sinônimo de discurso. O discurso não é a simples fala do sujeito. Por quê? Porque nem tudo que o sujeito diz, ele tem consciência do que está dizendo, né? Assim como a gente não se concentra em tudo o que o sujeito está dizendo. Existem elementos que a gente capta, né, naquela fala, né? Então, mais uma questão, qual é o discurso que se escuta em uma análise, né? A respeito do eu, né? Qual que é o lugar que o eu tem em uma análise, né? Qual que é a diferença, então, de se analisar um eu do paciente e se analisar o discurso do paciente, né? O eu, ele também está a favor ou ele está contra a análise, né? Relacionando eu e resistência, né? É o eu quem cria resistência, né? É o eu que, vamos ao termo aí, má vontade, né? Que tem essa má vontade de ser analisado e, portanto, cria resistência, né? Então, a gente vê que são todos conceitos aí que convergem na questão fundamental do que é que faz uma análise. E aí, para a gente relacionar essa questão do o que faz uma análise, né, com o ponto que a gente viu inicialmente do momento, né, do seminário 1, né, que é o momento do retorno a Freud, né, da crítica aos outros autores, a gente percebe que faz muito sentido essa questão do que faz uma análise, né? Por quê? Porque então o que o Lacan está propondo, né, nesse primeiro seminário é justamente colocar em questão, colocar em xeque se os trabalhos que estão sendo elaborados por esses teóricos, né, quem que são esses teóricos? Né? Melanie Klein, Anna Freud, a psicanálise inglesa, psicologia do ego. Os trabalhos que esses psicanalistas, né, estão fazendo, será que dá garantia
de que o que eles fazem com os pacientes deles é análise ou não. Então, para isso, a gente tem que se perguntar o que é que faz uma análise, né? E assim, é interessante também a gente perceber como esse seminário 1 é um trabalho muito interessante para quem está iniciando o seu percurso na psicanálise lacaniana, porque justamente vai te permitir questionar quais são os fundamentos, né, o que estrutura, né, o que garante que o que se faz com o paciente é análise ou não, né? Então é uma questão que é tão importante, né, a contemporaneidade do seminário 1, né, quanto atualmente ainda, né, para a gente se perguntar a respeito do que é feito, né, do que é praticado, né, dos processos terapêuticos que estão intitulados como psicanálise, né, se são de fato análise ou não, né, até na nossa própria clínica mesmo. E aí, assim, dentro dessa mesma questão sobre o que faz uma análise, né, outras questões vão surgindo, né. O Lacan ele propõe, por exemplo, né, uma pergunta, né, que é se não haveria, será um ponto cego na análise, né, um ponto que ele não é percebido, né, o que faz a análise ser cega, né, a uma determinada questão em jogo ali naquele processo, né. E aí, para pensar essa questão sobre esse ponto cego da análise, ele começa formulando o seguinte, ó: a psicanálise é uma relação interhumana, certo? Ou seja, ela acontece tanto dentro daquilo que constitui humano, né, quanto é um processo que acontece entre humanos, né? E a gente pensar, isso é um tanto óbvio, né? Sim, é óbvio, né? Só que o que isso implica, né? Se a análise é uma relação interhumana, então automaticamente ela é uma experiência, né, um processo, um fenômeno que acontece dentro de um registro imaginário, né? Então, se acontece dentro de um registro imaginário, na análise terão alguns fenômenos que são intrínsecos a essa relação interhumana, né? A esse registro imaginário, né? Por exemplo, fenômenos de ilusão, né? Fenômenos em que o sentido que é dado, ele é dado a partir de uma consistência muito rígida, né? Ou seja, uma consistência que só permite o sentido, um sentido em que não há furos, né? Um sentido em que não possibilita nenhum tipo de divergência, né? Nenhum tipo de falha, né? Produz também fenômenos de espelhamento, né? Ou seja, situações em que um determinado sujeito ele se forma a partir do espelhamento do outro, né? Fenômenos em que o eu ele cria a sua imagem, né? Ele forma a sua compreensão de si a partir do lugar que o outro o enxerga, né? A partir do lugar em que o outro o vê, né? Então, assim, esses fenômenos todos, eles fazem parte do processo analítico, né? A questão é, os psicanalistas pós-freudianos, eles levavam em consideração todos esses fenômenos? Ou eles eram alheios, será, a essas questões? Uma outra forma de dizer isso é eu pensar o seguinte, ó: se a psicanálise é uma relação interhumana, né, e automaticamente ela acontece dentro do registro imaginário, então a gente pode pensar que isso pode acontecer de duas formas diferentes, né? Ou esse processo analítico ele acontece apenas dentro do registro imaginário, ou ele acontece também dentro do registro imaginário, ou esse processo analítico está todo ele contido dentro do registro imaginário, ou uma parte apenas dele está contida dentro desse registro imaginário e uma outra parte desse processo analítico está em outro tipo de registro que não imaginário, né? E aí a crítica que o Lacan está fazendo é a seguinte, né? Justamente a de que a psicanálise proposta por esses pós-freudianos, ela se resume, né? Ela se reduz a uma psicanálise que está contida dentro desse registro, né?
E qual que é o problema disso, né? Que se você está contido dentro de um registro, você não consegue nem imaginar ou supor, deduzir o que pode estar fora disso, né? O que seria algo que aconteceria fora desse registro, né? Em um formato diferente desse registro, né? Então, o Lacan ele vai propor aí uma formulação para a psicanálise de maneira que ela não se reduza ao registro imaginário, né? De que forma? Segundo Lacan, com a entrada de um terceiro elemento, né? Que terceiro elemento que é esse? Justamente o registro simbólico, né? E aí, assim, vamos abrir um parêntese aqui e vamos nos situar dentro da teoria lacaniana, tá? Em que momento da teoria o Lacan está. É importante a gente saber que no seminário 1, o Lacan ele já discorreu muito a respeito do simbólico, né? Ele já falou bastante a respeito disso, né? Ele começa ali os primeiros passos aí dessa teoria já na tese dele de 32, né? Só que nesse momento, ainda na tese de 32, o simbólico ele se resumia a uma espécie de introjeção da estrutura social, né? E aí ele fundamentava essa estrutura social na sociologia do Lévi-Brun e do Durkheim, né? E aí a teoria do simbólico foi sofrendo aí diversas reformulações até chegar ao formato que tem no seminário 1. E que formato que é esse? No seminário 1, o simbólico ele começa a ser fundamentado na linguística estrutural, né? É o momento em que ele começa a se fundamentar nessa linguística, né? Começa a se fundamentar na linguística estrutural e segue aí os próximos passos dessa teoria. E aí, assim, por mais que nesse capítulo 1 o Lacan ele ainda não vai respondendo muitas questões que ele vai propondo, né? Mas é interessante que a gente vá tentando mergulhar um pouco nessas questões, né? Tentar entender aí o que abarca essas questões, né? O que implica essas questões, né? Tentar, mesmo que minimamente assim, responder, né? Para a gente se apropriar da problemática que ele está propondo, né? Porque assim, se ele está propondo então, né, uma análise, né, um formato de análise que não se restrinja, né, aos limites que o registro imaginário impõe, ou seja, que possa transcender esses limites, né, a gente já pode daí fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, quais seriam então esses limites, será, né, que uma psicanálise contida no registro imaginário impõe, né? Que limites são esses, né? Uma outra pergunta também, né? Será que um processo terapêutico que está contido nesse registro pode se considerar análise, será? E aqui é interessante, né, para a gente situar a psicanálise em outras abordagens, né, no campo das psicologias da mente, né, situar a psicanálise em comparação a outras, né? O Lacan ele vai chamar esse tipo de terapêutica, né, esse tipo de análise que está contida nesse registro imaginário, de psicologia de dois corpos, né? Ou seja, uma psicologia que está considerando apenas dois corpos ali, né? E o que implica esses dois corpos, né? Então ele coloca o seguinte, né? Se por um lado essa psicologia de dois corpos ela apresenta esses limites, né? Por outro, ela propõe, né? Ela tem um aspecto importante dentro das abordagens da psicologia, porque ela se contrapõe à psicologia de um corpo, né? O que se trata a psicologia de um corpo, né? A gente pode pensar, por exemplo, o behaviorismo, né? Psicologia comportamental, né? Por quê? Porque a psicologia comportamental, se a gente for parar para analisar, ela considera um único corpo ali que está sendo analisado, né? Por quê? Porque mesmo se a gente está considerando, por exemplo, né, um paciente nosso e a relação dele com uma outra pessoa, né? Ou até o paciente nosso a partir da relação que ele estabelece com a gente, né? Esse paciente ele vai ser considerado, mesmo que ele esteja diante de um outro corpo, esse outro corpo, para ele, vai ser ambiente, né? Não vai ser um outro sujeito, não vai ser um outro corpo, vai ser um ambiente, né? Então,
um contraponto que o Lacan apresenta, que acaba sendo interessante dessa psicologia de dois corpos, se mostrar como algo que está para além dessa psicologia de um corpo só. Um outro elemento que também constitui e compõe uma análise, que o Lacan coloca como sendo central para esse processo, é a restituição da história do sujeito. E quando a gente pensa na restituição da história do sujeito, a gente tem em mente, então, o processo de fazer o sujeito voltar a se reconciliar com a sua história, né? Permitir que a sua história possa ganhar novos sentidos e possa produzir coisas novas na sua vida em um momento em que ela se limitou e se reduziu a um ponto conflituoso. Então, esse processo de restituição da análise é justamente o ato de reelaborar, né, de permitir que o sujeito se implique, né, na trajetória, né, nesse percurso que compõe a sua história. E é interessante a gente perceber que o Lacan está falando de uma restituição da história do sujeito, né, e não uma restituição da história do eu. E isso faz toda a diferença. O Lacan ele postula o seguinte, né, ele postula a ideia de que essa restituição ela precisa transcender e muito os limites individuais daquele sujeito, né, daquela pessoa. E o que a gente pode pensar a respeito disso? Né? O que isso significa? A gente pode pensar, por exemplo, no mito individual do neurótico, né? Que é o seminário que vem antes do seminário 1, em que o Lacan ele traz a ideia, né? Ele pega o exemplo ali do Homem dos Ratos, né? O caso do Freud, e ele mostra, né, como o Homem dos Ratos ele escreveu um mito individual, né? Um mito individual neurótico, para dar conta de produzir sentido em alguns aspectos da vida dele que não tinham sentido, né, que eram alheios ao sentido. Porém, né, esse mito que ele escreve, o Lacan ele observa que esse mito, na verdade, ele começou a ser escrito muito antes do nascimento desse sujeito. Né? Como assim? Né? Na própria história individual do pai, na própria história individual da mãe, na própria relação entre o casal, né, entre os pais do Homem dos Ratos, vários elementos ali estão contidos no mito do Homem dos Ratos e vão se repetindo até chegar ao nascimento do Homem dos Ratos e continuam se repetindo na própria história dele, no próprio mito que ele cria para compor a própria história, né? Então a gente percebe como a nossa história está para além da nossa individualidade, né? Está para além até do nosso percurso de vida, né? A gente pode pensar também em outros exemplos, né? Tem uma piadinha que é muito conhecida de uma mãe de dois filhos gêmeos, né? Que ela está passeando com eles ali no parque. E ela reencontra uma amiga, né, muito querida dela, que há muito tempo ela não via. E essa amiga olha para os bebês da amiga, né, da outra amiga, e fala, nossa, que lindos, tal, não sabia que você tinha ganhado bebês, né. E ela fala, nossa, só que tem um que está com um narizinho sujo, né. E aí a mãe pergunta, nossa, mas qual deles? É o advogado ou é o médico, né? Ou seja, isso é para a gente pensar, para a gente lembrar que cada pessoa, né, e todas as pessoas, né, cada bebê nasce em um ambiente que nunca vai ser neutro, né? Nunca vai ser desprovido de desejos, de expectativas, de frustrações, né, de ideais, de planos, de uma carga emocional, seja uma carga afetiva positiva, vamos colocar assim, né, afetos positivos, afetos que demandam, quanto afetos que rejeitam de certa forma, né? Afetos depreciativos, vamos colocar dessa forma, né? Então o ambiente nunca é neutro dessa criança, e esse ambiente que não é neutro, que já é carregado de vários elementos, de várias demandas, ele compõe o sujeito, e ele ajuda a compor o sujeito e ajuda a compor a história do sujeito. Então para o sujeito ter uma noção completa daquilo que o constitui,
daquilo que o faz enquanto tal, né, daquilo que cria as suas neuroses, ele precisa ter uma história que está para além dos limites individuais dele, né? Então a gente lembra que um sujeito ele sempre se forma e se constitui a partir do desejo do outro, a partir do olhar do outro, a partir da posição subjetiva que ele localiza, né, no olhar do outro, né? A gente pode pensar também na linguagem, né? Ou seja, essa estrutura que formaliza o inconsciente, ela já existe antes do sujeito nascer, antes do sujeito existir. E essa estrutura, essa formalização, ela é apenas introjetada pelo sujeito, né? E é ela que organiza ali o inconsciente dele, ou seja, essa formalização, essa organização, ela também já existe antes dele nascer. Então, para uma análise ser capaz de restituir a história do sujeito, ela precisa levar em consideração tudo isso que transcende essa individualidade, né? Então, para o Lacan, essa ideia da importância da história, ela já estava presente já em Freud, né? Freud já falava muito sobre essa restituição da história do sujeito. Lacan pega até como exemplo os momentos em que o Freud trabalhava com as três instâncias, né? Id, ego e superego. Ele mostra que ele, mesmo nesses momentos, ele nunca deixou de dar a essas instâncias um aspecto de desenvolvimento, ou seja, existe uma história da relação entre essas três instâncias. Existe uma história do desenvolvimento dessas instâncias, né? A formulação de Freud, ela sempre teve, então, alinhada com essa restituição, né? Com essa historicização, né? Com uma reelaboração do passado, né? E o Lacan, então, critica outras análises, né, que vieram depois do Freud e que estavam tentando dar à psicanálise um aspecto que trabalhava apenas com o momento ali da sessão, né, e que, portanto, ignorava essa historicização do sujeito, né. Para a gente finalizar os assuntos que são discutidos, então, nesse primeiro capítulo do Seminário 1, o Lacan, ele apresenta uma questão que para ele é grave quanto ao uso extremamente incorreto da técnica psicanalítica, né? Para a gente entender que uso que é esse, se a gente for tentar lembrar, assim, tentar trazer para a nossa mente algumas ideias, algumas formulações que são essenciais, né, que são fundamentais para a técnica psicanalítica, a gente pode pensar, por exemplo, na constituição do eu, né? E quando a gente pensa na constituição do eu, a gente lembra que ela acontece através de fenômenos de ilusão, de projeção, de fantasias, de imagens que são irreais, certo? E vamos pensar também naquela formulação que o Freud vai se aprofundar mais no final da teoria dele, né? Nos últimos trabalhos ali, que são trabalhos mais sociais, que é justamente a ideia de pensar a ilusão como algo que tem um papel, né, na estrutura do sujeito, né? A ilusão, né, ou as ilusões, elas não estão lá à toa. Toda ilusão ou conjunto das ilusões, ela existe justamente para permitir que a realidade seja mais suportável para o sujeito, né? Sem essa gama de ilusões que cada um de nós compõe ou que traz para si, nós não suportaríamos encarar ou lidar ou nos relacionarmos com toda a complexidade da realidade, né? Então a ilusão, ela tem esse papel que também é um papel estruturante, né, na nossa subjetividade, né? Então, ok. Então, se a gente pensa sobre esse aspecto constitutivo das ilusões e desse papel estruturante que as ilusões têm, o Lacan ele vai colocar em questão em que momento da psicanálise, das formações psicanalíticas, depois do Freud, essa teoria se viu responsável por anular as ilusões das vidas dos sujeitos.
Lacan coloca em questão em que momento que os psicanalistas acreditaram que o papel de uma análise é apagar as ilusões da vida do indivíduo e fazer com que esse eu, né, com que esse ego consiga se relacionar, consiga ter uma restituição à realidade, né, consiga ter uma relação mais ideal à realidade, né? Então, Lacan coloca a questão quando isso começou a acontecer, né? Quais os motivos dessa formulação vir à tona na teoria psicanalítica, né? E aonde esses psicanalistas encontraram fundamentação na teoria do Freud para trabalhar uma ideia que para ele é tão divergente do essencial, né? Do que compõe uma psicanálise. E aí, só para a gente entender ainda mais o quanto que isso é problemático, né? O Lacan ele vai dizer mais ou menos o seguinte, né? Tá, ok. Vamos então por um minuto tentar pensar da forma como esses psicanalistas pensavam, né? Vamos por um minuto só nos perguntarmos como que a gente usa a técnica da maneira como eles dizem ser a forma de usar a técnica psicanalítica, né? Então ele coloca o seguinte, né? Ok. Então, se a ideia é readequar o ego do analisando à realidade, qual medida que a gente vai usar para saber o que é realidade? Que medida que a gente vai usar para considerar como medida ideal, né, como medida correta para essa readequação, para saber que o ego do analisante está sim alinhado à realidade, ou seja, qual é a medida que dá a confirmação do que é e do que não é realidade? A medida do ego do analista? Então olha como isso é perigoso, né? O Lacan está colocando que esse tipo de análise coloca a figura do analista como uma figura de autoridade para dizer o que é e o que não é realidade, né? Quase como um juiz que bate o martelo para dizer o que é real e o que é mentira, né? Ou seja, essa prática, o Lacan ele vai considerar como uma prática nefasta, né? Uma prática, sim, quase sem escrúpulos, né? Uma prática que baseia os seus fundamentos éticos aonde, né? Na moral do analista, né? Então olha como isso é perigoso, né? Então aqui a gente conclui, né, os tópicos que são discutidos no primeiro capítulo do Seminário 1. E só relembrando, interessante é a gente ter em mente que todos eles convergem na questão: o que é que faz uma análise, né? O que é que garante que um processo terapêutico que está ali em jogo se trata de uma análise, certo? Então, um abraço, até o próximo vídeo.